Muito bem, amigos, estamos de volta. Nosso direito penal aqui na área, né? Estamos falando da parte especial do Código Penal, os crimes em espécie, do artigo 121 ao 361, e nós estamos trabalhando os crimes contra a administração pública, os crimes praticados por funcionário público contra a administração, os crimes funcionais. E estamos chegando já na reta final, né? Já vimos o peculato, já vimos o crime de peculato mediante erro de outrem, vimos também o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, modificação não autorizada em sistema de informações, extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Vimos também o crime do artigo 315, né, que é o desvio irregular de verbas ou rendas públicas. Dali a gente foi para o crime de concussão, da concussão por excesso de exação, dali para o crime de corrupção passiva, não confundindo com corrupção ativa, dali para o crime de facilitação ao contrabando ou descaminho, da facilitação do contrabando ou descaminho para o crime de prevaricação, da prevaricação para a condescendência criminosa, da condescendência criminosa para a advocacia administrativa, da advocacia administrativa por polêmico crime de violência arbitrária. E foi aí que nós paramos. A gente entra agora em um novo delito. A gente vai falar agora do crime de abandono de função. Abandono de função. Bom, como a gente sempre faz, vamos nos localizar na legislação, não é isso? Vamos lá para o seu dispositivo. Vou colocar aqui no quadro. Artigo 323 do Código Penal. E temos coisinhas interessantes para falar sobre esse artigo. Se os senhores assimilarem com toda a calma e cautela as informações que eu vou trazer sobre esse crime, dificilmente alguma questão de prova irá surpreendê-los. Ok? Vem comigo. Estamos aqui. Abandono de função. Vamos começar falando, pessoal, do texto legal. Vamos começar fazendo a leitura do texto legal. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se o fato resulta prejuízo público, pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Ok. Tranquilo. Resolvidinho. Vamos agora falar daquilo que é importante. Todos os pontos, as características pontuais desse crime para que a gente não erre em prova. Bom, em primeiro lugar, amigos, existe aqui uma falha legislativa. Vocês já se deram conta da rúbrica marginal que é desse crime? O nome do crime lá em cima, abandono de quê? De função. Mas o crime, o comportamento criminoso que está ali, é abandonar função? Não, né? O crime que está ali é abandonar cargo. Abandonar cargo público. Então, o nome do crime certo deveria ser abandono de cargo, certo? Certo. O nome do crime deveria ser abandono de cargo. Até porque vocês, estudiosos no direito administrativo, sabem
que abandono de função, aliás, sabem que função e cargo não são a mesma coisa. Função e cargo não constituem a mesma coisa. Vocês sabem disso. São coisas distintas. E aí é que está a grande questão. Como resolver isso? Como resolver quando for função, quando for cargo? Bom, senhores, aí vocês têm que lembrar da famosa Lei 8.112 de 90. Ela vai resolver para nós. Função é a prática de qualquer ato essencial aos interesses da administração. Por exemplo, um jurado no tribunal do júri, ele tem uma função pública, porque ele exerce um papel na administração. O mesário das eleições, a mesma coisa. O mesário das eleições, ele tem um papel relevante no seio da administração. Mas essas pessoas, elas estão revestidas, como eu estou dizendo a vocês, em uma função pública. Elas não estão revestidas em um cargo público. O cargo prevê uma situação estatutária, ali, comissionada ou não, enfim, mas com todas as características institucionais, em suma, amigos, em suma, quem está revestido de um cargo tem um conjunto de funções, mas a recíproca não é verdadeira. Nem sempre quem tem função tem cargo. Vide o exemplo do jurado do tribunal do júri, vide o exemplo do mesário das eleições. Em resumo, essas pessoas não estão abrangidas por esse crime. Porque o que importa não é a rúbrica marginal. O que importa, amigos, é o núcleo do tipo. E o núcleo do tipo fala em abandonar cargo público. Ah, professor, mas então por que eu não comparo? Por que eu não igualo função com cargo? Porque se eu fizesse essa igualdade, se eu igualasse função com cargo, eu estaria usando a chamada analogia. E não se admite analogia em malam partem no direito penal. Eu estaria trazendo os indivíduos que têm função pública para o universo de um tipo penal. Ou seja, se eu não comparar, eles não podem cometer o crime, não podem ser punidos. Mas se eu comparar, eles poderiam ser punidos. Então, não. Esse crime só é possível para aquelas pessoas detentoras de cargos públicos. Mesmo que o nome do crime, de forma errônea, esteja abandono de função. Leiam a rúbrica marginal sempre, amigos, como abandono de cargo e não como abandono de função. É uma técnica legislativa mal feita, certo? Agora é claro, né? Nós estamos falando de uma época de 1940. A Lei 8.112, por exemplo, ela é de 90. A nossa Constituição Federal, ela é de 88. É evidente que nós vamos ter situações aqui que não vão corresponder ao que nós temos hoje, tá? Então, só quem tem cargo, porque dentro do cargo nós vamos ter funções. Dentro de funções nós não temos cargos. Núcleo do tipo abandonar, não é esse o verbo? O verbo, então, meus amigos, é abandonar. Abandonar. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer abandonar? Largar, certo? Abandonar é largar. Não fazer, não cumprir o que ali está. Detalhe, se é não fazer, nós estamos diante de uma classificação, não é verdade? O verbo mostra que é um crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio ou crime omissivo puro. Podes colocar
do lado do verbo, sublinhar o verbo e botar essa classificação. Vejam como a teoria geral do delito nos facilita no estudo dos crimes em espécie, né? Certo? Crime omissivo próprio ou puro. Ok? Crime omissivo próprio ou puro. Bom, e esse crime, ele pode se dar de duas maneiras. Vamos colocar aqui no quadro. Duas formas. Existem duas formas de abandono. Uma, aqui está, o afastamento do funcionário público. O afastamento do funcionário público, ou seja, eu não estou falando aqui nem de um local, mas sim das suas prerrogativas, certo? Aqui está, o afastamento do funcionário público de suas prerrogativas. Então, por exemplo, meus amigos, por exemplo, tá? Aquele funcionário público que viaja para outro país, sendo que ele não tirou férias nem licença e, obviamente, não comunicou à administração. No momento que ele viaja para outro país, sem comunicar, sem estar de férias, sem estar licenciado, vejam, ele está abandonando, ele está se afastando das suas prerrogativas. Aqui nós temos, então, certo? Um exemplo. A segunda forma, a famosa não apresentação. Não apresentação do funcionário público no momento adequado, certo? Ou seja, ele deveria ter se apresentado à administração e não se apresenta. Por exemplo, ele deveria ter retornado das férias ou de sua licença e não retornou. Está aí um exemplo clássico. Deveria ter retornado das férias, da sua licença e não retorna. Tem diferença os dois casos? Tem, né? No primeiro caso, ele simplesmente se afasta. No segundo, ele se mantém afastado. Ele já estava afastado e se mantém. Perceberam? O que os dois casos têm em comum? O abandono. Nos dois casos, ele está abandonando o cargo. E vocês não vão encontrar uma terceira possibilidade. Aí é que está o segredo. Não tem uma terceira forma, é apenas uma dessas duas. Certinho? Compreenderam? A banca provavelmente vai trazer um caso concreto, dando uma dessas duas formas. E vocês vão ter que ver, perceber que se trata de abandono de cargo.
Bom, amigos, a pergunta que se costuma fazer nesse momento da aula, para alguns deve estar já pipocando no cérebro, né? Por quanto tempo nós podemos ter para considerar abandono? Qual é o prazo? Qual é o tempo? Aí é que tá, pessoal. O tempo tem que ser um tempo juridicamente relevante. Usem essa expressão, tempo juridicamente relevante. Ela é analisada no caso concreto. O juiz vai analisar, certo? Tem que ser juridicamente relevante. Posso dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que a telefonista do Estado se afaste do seu cargo por 2 horas para assistir a uma sessão de cinema e depois retorne. Não houve nem ao menos perigo de lesão aqui, certo? Nesse caso, ela poderá sofrer sanções disciplinares, poderá sofrer sanções administrativas, mas nós não podemos falar aqui em crime de abandono de cargo. Agora imagina essas mesmas 2 horas, certo? Ausentes por um fiscal aduaneiro. Ou seja, um fiscal alfandegário. Imagina o prejuízo aos cofres públicos que isso pode gerar. Então o juiz vai analisar essa questão também. E vamos supor que no caso do fiscal aduaneiro não seja 2 horas, seja 15 minutos, por exemplo. Talvez esses 15 minutos já sejam suficientes para caracterizar o crime. Já sejam suficientes aqui para caracterizar o delito. Certo? Então, muita atenção quanto a esse caso também. Outra questão que volta e meia perguntam relacionado ao crime de abandono de cargo, né? Eu prefiro chamar sempre assim. O funcionário público, ele se afasta do seu cargo, ok? Mas ele providencia um substituto. Existe uma pessoa providenciada por ele, ou seja, não pelo Estado, por ele, para estar ali no seu lugar. Vamos ter o crime de abandono de cargo? A leitura do artigo 323 responde isso para nós. Pessoal, o fato é o seguinte: se tem um substituto que consegue exercer as mesmas atribuições do primeiro, existe aqui perigo de prejuízo público? A resposta é negativa, né? Não existe esse perigo de prejuízo público. Vejam, a lei exige pelo menos o perigo, porque se houver o prejuízo, o crime já é qualificado. Então, no caput tem que ter pelo menos perigo de prejuízo público. Se o funcionário público providencia substituição por um colega, por exemplo, não há crime. Certo? Não há crime. Outra coisa que muitos confundem, pessoal, e eu gostaria de esclarecer isso para que não houvesse risco de falha na prova. Existem algumas leis que trazem prazos a serem obedecidos ou previstos que, se não observados, penas disciplinares vão acontecer, que são alguns prazos administrativos. Um exemplo está na Lei 8625 de 93. Vamos pegar ela.
é a Lei Nacional do MP, né? Já estamos nela. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Aqui temos um prazo que versa sobre perda de vitaliciedade. Lá no artigo 38. Vejam que o 38 fala das garantias e prerrogativas dos membros do MP. Aí nós vamos ter um parágrafo primeiro, que fala do membro vitalício. O membro vitalício do MP somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria nos seguintes casos. E o que diz o inciso 3? Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Lá na Lei 8.112 também fala 30 dias seguidos ou mais de 60 intercalados. Volta e meia prazos administrativos falam sobre isso, né? Amigos, vocês têm que cuidar. Isso não quer dizer que para um membro do Ministério Público cometer o crime de abandono de cargo, tem que ter no mínimo esse prazo aqui. Não. Esse prazo aqui, ele é único e exclusivamente para a previsão de perda de vitaliciedade. Apenas para isso. Mas não é prazo para o crime de abandono de função. O crime de abandono de função, abandono de cargo, né? Ele pode se dar por questão de dias. Certo? Por questão de horas. Por um tempo juridicamente relevante. Então, não associem o artigo 323 do Código Penal com o artigo 38, parágrafo 1º, inciso 3, ou qualquer outro prazo que dá punições administrativas a funcionários públicos. Não tem qualquer significância aqui. Certo? Dando sequência. Outra questão que já andou caindo em prova. E se por acaso o sujeito se afasta, ele sai e não volta, mas ele tinha pedido licença anteriormente. Ele tinha pedido anteriormente licença. Como é que fica isso? Pois é, pessoal. Aí depende. Mas muitos vão perguntar, depende do quê? Depende se a licença foi concedida ou não. Se a licença foi concedida, não caracteriza o crime. Detalhe, não importa o momento da concessão. Se ela foi concedida, o crime não existe. Se não houve a concessão da licença, o crime de abandono de cargo ocorreu. Certo? Então vamos cuidar isso também, isso é muito importante para que a gente se situe. Se concedida a licença, não há crime. Férias a mesma coisa. Foi concedida, não há crime. Não foi concedida, o crime existe. Percebam que o artigo 323 tem um elemento normativo, né? O crime mesmo é abandonar cargo público. O crime é esse, abandonar cargo público. Só que ali diz, fora dos casos permitidos em lei. Fora dos casos permitidos em lei. Sério? Capaz. Pois é, né, pessoal? Então, o que isso quer dizer, fora dos casos permitidos em lei? Existem situações que se permite que a pessoa afaste-se do cargo,
férias, licença. Nesses casos, obviamente, não vai haver o abandono de cargo. Mas será que era preciso que o legislador colocasse esse elemento normativo ali? É a mesma coisa que colocar lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, salvo os casos permitidos em lei. Ou seja, matar alguém salvo em estado de necessidade, salvo em legítima defesa. Não é preciso, porque nós não temos uma lei aqui, amigos, que é contraditória, né? Certo? Se tem elementos permitindo, é claro que os casos não permissivos serão crime, os permissivos não serão. Então, no momento que o sujeito está de férias, no momento que ele está licenciado e ele se afasta, o fato é atípico, porque o elemento normativo está no tipo penal, fora dos casos permitidos em lei. Além disso, nós não podemos esquecer que aqui também podem incidir as excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Por exemplo, imaginem uma professora de uma escola pública que ela é ameaçada de morte por traficantes de uma região local, certo? Obrigando-a a se afastar do seu local de trabalho. Nós temos aqui, por exemplo, uma inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, uma excludente clara de culpabilidade. Mas nesse caso, nós não estamos falando em excludente de tipicidade, nem em excludente de ilicitude. Nós estamos falando de excludente de culpabilidade. Ok? Bom, raramente eu coloco sujeito ativo no quadro, mas aqui eu acho interessante colocar. Quem é o sujeito ativo nesse tipo de delito, pessoal? Obviamente que é aquele que abandona o cargo, né? É por isso que a gente chama esse crime de crime crime de mão própria. O que são crimes de mãos próprias? São crimes, pessoal, que só podem ser praticados e executados por aquela pessoa determinada. Ué, professor, mas os crimes funcionais não são assim? Não. Os crimes funcionais, eles são próprios. Ou seja, eles têm que ser praticados por funcionário público, como, por exemplo, o peculato. Funcionário público subtrai algo prevalecendo-se da qualidade de funcionário. Mas eles admitem, por exemplo, coautoria. Um particular, junto com um funcionário, pode ir lá e subtrair alguma coisa. Os crimes de mão própria, eles não admitem coautoria. Apenas participação. Aqui está. Não admite coautoria, apenas participação, porque aquele que vai praticar o crime tem que ser necessariamente o funcionário público. Só ele pode abandonar. Um particular ou outra pessoa não pode abandonar o cargo por ele. Certo?
Por isso, vocês têm que lembrar, então, que no abandono de cargo nós temos um crime de mão própria, certo? Não admite coautoria, apenas participação. Tá, isso é o sujeito ativo. E o sujeito passivo, quem é? O sujeito passivo é o Estado, como sempre, né? E nesse caso, mais ainda. Dificilmente nós vamos ter um particular prejudicado, mas se tiver, ele é chamado de sujeito passivo indireto ou mediato. Lembrem disso, sujeito passivo indireto ou mediato. Mas o Estado sempre, pessoal, porque pelo menos risco à administração pública, perigo à administração pública está havendo aqui, está tendo aqui, certo? Elemento subjetivo. O elemento subjetivo é esse cara aqui, né? Vocês precisam lembrar que os crimes praticados por funcionário público contra a administração são puníveis somente na forma dolosa, com exceção do peculato, que pode ser punido também na forma culposa, certo? É o dolo. Precisa algum fim especial de agir? Não. É o dolo simples, genérico, normal, certo? Natural, de abandonar o cargo, de se afastar ou de não se apresentar. Pronto, está resolvido. Certo? Muito bem. Entrando já na parte final desse crime, bom, consumação. Precisamos saber em que momento o crime de abandono de cargo se consuma. E é preciso lembrar que nós estamos falando aqui de um crime crime omissivo próprio ou puro, certo? Ou seja, o verbo é um não fazer. O verbo é um não fazer. É um se omitir. Dessa forma, a gente tem que saber também que esse crime acaba sendo um crime não de dano, mas, de regra, ele é um crime de perigo. Porque no momento que o funcionário público se afasta, no momento que o funcionário público abandona o cargo, ele está colocando em risco a administração pública. Seja por tributos, seja por entrada de armas, seja por entrada de drogas, enfim, por uma série de fatores. Seja por fuga de presos, enfim. Certo? Então, amigos, esse crime, para se consumar, basta apenas a produção do perigo. Consumou com a ocasião do perigo. Gerou perigo? Consumou. Por esse motivo também, amigos, esse crime não admite a conatus. Ele não admite a tentativa. Não é possível tentar cometer o abandono de função, porque é um crime omissivo próprio. Ou o sujeito se afasta e está consumado, ou ele não se afasta e não há crime. Ou ele não se apresenta e o crime está consumado, ou ele se apresenta e não há crime. Ou ele não se apresenta e há crime, ou ele se apresenta e não há crime. Ou seja, ou ele se omite e o crime está consumado,
ou ele não se omite, certo? Ele não se omite e o fato é atípico. Então esqueçam a tentativa. Esse crime tem interesse direto da administração pública, como todos os crimes de regra praticados contra a administração pública. Por isso, a ação penal é pública incondicionada. Ou seja, o titular é o Ministério Público. Quem vai punir esse funcionário público é o MP. Ok? O artigo 323, ele tem o caput, ele tem um parágrafo primeiro, ele tem um parágrafo segundo. Esses parágrafos, primeiro e segundo, são as qualificadoras. O caput, amigos, ele é um crime de perigo. Crime de perigo concreto. Tem que ficar demonstrado que houve risco à administração, mas apenas risco. Certo? O parágrafo primeiro fala em se do fato resulta, olhem ali, se do fato resulta prejuízo público. O parágrafo primeiro é um crime de dano. E a pena, que era de 15 dias a 1 mês ou multa, passa a ser de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o parágrafo primeiro é uma qualificadora. O dano qualifica. Deixando uma informação importante aqui. O dano, meus amigos, ele sempre qualifica. O dano sempre vai qualificar. Se resultou prejuízo, qualificou. Por exemplo, pessoal, um fiscal aduaneiro se afastou-se do seu cargo e isso gerou por dias não arrecadação de tributos. Gerou dano para a administração, ficou configurado, o abandono de função é qualificado. Certo? Mas cuidado, isso é o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, então, resultando prejuízo, prejuízo público, crime de dano, certo? E o segundo, eu já vou botar aqui e vou pular para a tela. O crime ocorre na faixa de fronteira. Aqui, meus amigos, é irrelevante se for dano ou perigo. Qualifica igual. Porque aí já envolve perigo à soberania nacional, por exemplo. Está aqui, ó. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, mas não diz se gerou dano ou se gerou perigo, porque tanto faz. Não importa.
Não importa, amigos, se policiais federais não estão ali e nada aconteceu, ou se pessoas adentraram com armamentos e drogas, não importa. É qualificado, tanto que a pena passa a ser de 1 a 3 anos e multa. Certo? Lembrando que faixa da fronteira, ela é a área indispensável à segurança nacional. Segundo a Lei 6634 de 79, nós temos o contexto, né, que são 150 quilômetros de largura paralelamente à linha divisória terrestre do território nacional. Então, é fácil verificar se o crime ocorreu nesse local. Aí nós vamos ter a qualificadora. Como é que fica a Lei 9.099 nesses crimes? Fácil de perceber, né, pessoal? O caput, na forma simples, primeiro que detenção todos são. Detenção, detenção, detenção. Tá? Na forma simples, nós temos infração de menor potencial ofensivo. Se aplica aqui a lei 9.099 de 95, certo? Nós vamos aplicar então essa lei 9.099 sem problema nenhum, tá ok, tá resolvido, certo? A pena mínima não ultrapassa 1 ano, a máxima não ultrapassa 2 anos, é alternativa com multa. Os benefícios da transação penal, da suspensão condicional do processo, tudo se aplica, tá ali. Se houver o dano e não for na faixa de fronteira, nós continuamos com infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então nós vamos continuar ainda ali no IMPO, na infração de menor potencial ofensivo. Agora, cuidado, se for a qualificadora da faixa de fronteira, certo? Se for aqui a qualificadora da faixa de fronteira, aqui nós vamos ter uma diferenciação. Por quê? Porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Então já não vai tramitar pelos juizados especiais criminais, certo? Já não vai ser pelo GCRIM. Nós vamos ter esse caso pela justiça comum. O único benefício vai ser da suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Apenas isso, certo? Então cuidem também então com essas regrinhas da Lei 9.099. E assim, meus amigos, a gente encerra mais um crime, que é o crime de abandono de função, faltando apenas 3 delitos para concluirmos o ponto mais importante dos crimes contra a administração pública, que são os crimes funcionais, né? Os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Aguardo vocês para o próximo crime. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.